tem esboço. Na verdade eu tenho esboço, por isso que está aqui, por isso que está aqui esse aqui, ó, que a minha impressora não funcionou, então não consegui escrever. Mas vamos para o nosso estudo. Deixa eu abrir aqui enquanto isso. Nós vamos falar sobre, aliás, o nosso assunto base, nosso grande assunto é mordomia, né? Mordomia na palavra de Deus. E nós já vimos vários pontos da mordomia. Vimos que o corpo do templo, nós somos o templo do Espírito Santo. Vimos que Deus é dono de tudo, não é isso? Estudamos também um pouco sobre dízimo na outra lição. E agora eu quero falar hoje para vocês, Deus quer falar através de mim para vocês, assim espero. Por isso é hora, para que nós vamos falar agora sobre outras ofertas, não só dízimos. E explorando esse assunto um pouco mais também, porque é importante sabermos que a Bíblia não fala só sobre dízimos de bens. Estudamos também sobre a mordomia do ganhar e gastar no nosso sustento, né? E por que dar o dízimo? Nós falamos na última aula, mas dízimo, digamos assim, é o mínimo que Deus espera de nós. Mínimo é o dízimo. Então eu espero que nenhum de nós esteja abaixo do mínimo. O dízimo então é um meio de nós reconhecermos o senhorio de Cristo na nossa vida, já que somos mordomos, não somos donos de nada. E o dízimo é uma maneira de nós reconhecermos isso e mostrarmos o nosso nível de espiritualidade. Isso parece demais. Não. O crente espiritual, ele dá o dízimo porque quer, porque gosta, porque ama a Deus, porque serve a Deus. Não é porque tem obrigação, ninguém tem obrigação. Nós temos a obrigação, sim, mas de sermos fiéis a Deus. Então é isso. Essa palavrinha do irmão seria muito bom na hora de nós entregarmos o dízimo. Porque muita gente não entende o que é dar o dízimo. Diz que essas igrejas por aí agora estão combatendo o dízimo, dizendo que nós estamos obrigando a dar. Pois é. Porque para dar só oferta. Sobre isso, tem muita gente que fala que quando se viu falar de dinheiro na igreja, no culto, né, no estudo e tal, então muitos podem questionar assim, por que falar tanto em dinheiro? Bem, para que os irmãos saibam, curiosidade, a Bíblia tem 2.350 textos, mais ou menos, aproximadamente, que falam sobre esse assunto: finanças, dízimo, ofertas, lucros, perdas, enfim, tudo que envolve a vida material, bens. Parábolas de Jesus sobre bens. Temos muita coisa sobre esse assunto na Bíblia, 2.350, mais ou menos, versículos. E para que os irmãos entendam a importância do assunto, só sobre dízimo mesmo no Velho Testamento e no Novo tem 32 passagens. Aí os irmãos vão dizer, não, mas dízimo é coisa do Velho Testamento, né? Só no Novo tem 7, tem 25 no Velho Testamento. Mas para que os irmãos façam assim uma proporcionalidade, textos sobre oração na Bíblia é em torno de 500. Textos em torno de fé na Bíblia é em torno de 400. Não é que está escrita a palavra fé, não. Assuntos que falam sobre isso. Ou textos que falam sobre esse assunto. Então os irmãos notem por aí que Jesus e a Bíblia deu um grande valor a essa parte financeira, monetária, desprendimento do crente em relação aos bens materiais. Então é isso. São as curiosidades que a gente tem que apresentar de vez em quando, né?
mouse é mais fácil. Então, vamos lá. E eu queria fazer com os irmãos hoje um estudo do Velho Testamento baseado em um texto sobre ofertas. É Êxodo 35. Vamos falar sobre ofertas. Nós já falamos um pouco, eu já citei alguns versículos desse texto no outro dia, mas vamos falar agora sobre as ofertas lá do povo de Deus, lá no passado. Então é assim, capítulo 35 de Êxodo, versículo 4. Dali para frente. Vamos ler bastante coisa hoje. Antes de lermos ainda, só a oferta com um propósito firme de coração, alegria, gratidão ao Senhor, é a oferta que o Senhor se agrada, que Deus se agrada. Não adianta dizer assim, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que pagar meu dízimo. Não, ninguém paga. A gente oferece de coração, no sentido de gratidão. Espontaneamente, exatamente, voluntariamente. Então vamos falar sobre isso agora. Então vamos lá. Disse mais, versículo 4 do capítulo 35 de Êxodo, disse mais o Senhor a Moisés, a toda a congregação dos filhos de Israel. Na verdade, disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel. Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente, e trará para a oferta ao Senhor ouro, prata e bronze. Olha, só esse versículo 5, nós lemos 4, 5, ou 5, já dá para falar aqui um mês sobre o assunto. E eu vou chamar a atenção sobre algumas coisas desse versículo, mas daqui a pouco. Então as ofertas seriam ouro, prata, bronze, no 5, estofo, versículo 6, azul, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de cardeiros, tintas de vermelho, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de animais marinhos, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o seu peitoral. Até aqui nós estamos vendo quanta coisa o pessoal ia dar de oferta, deveria dar de oferta, estava sendo chamado para dar de oferta. Aí eu fiquei pensando e lendo isso aqui e pensei assim, peles, me chamou a atenção, né? Peles de animais marinhos. E eu fiquei pensando, eles estavam no meio do deserto, como é que eles iam ter peles de animais marinhos, né? Mas, li também pelos de cabras, a pele de animal marinho, eles lembram-se, os irmãos devem se lembrar que eles saíram do Egito depois da décima maravilha do Senhor no Egito, para nós primogênitos. Quando eles saíram, está lá em Êxodo 3, 22, se quiser colocar aí, vai ser interessante de ler, Êxodo 22, que tem a ver com esse assunto. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas e despojareis os egípcios. Tem outros textos que falam para elas pegarem ouro, joia, braceletes solares, prata e bronze e tanta coisa. Então eles saíram do Egito carregados de coisas, e são essas coisas que cada um tinha, porque Deus disse: pega para vocês, cada um da sua família vai pegar, é seu. E dessas coisas que eram de todo o povo, lá no meio do deserto, agora Moisés diz: ó, vocês carregam a oferta ao Senhor, e o pessoal então deu, vamos dizer daqui a pouco, voluntariamente. Ele primeiro pediu, né? Quem tiver com o coração disposto, traga voluntariamente uma oferta ao Senhor. Versículo 10. Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo que o Senhor ordenou. O tabernáculo, ele já tinha recebido a ordem do Senhor, Moisés, de fazer o tabernáculo, né, dirigir o tabernáculo. O tabernáculo com a sua tenda e a sua coberta e os seus ganchos, as suas tábuas,
as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu do reposteio. Reposteio é cortina, tá? Quando tem uma porta que a gente quer esconder, põe uma cortina na frente e chama reposteio. Então havia essas cortinas colocadas sobre as portas para não parecer que está tudo aberto. O reposteio. A mesa e os seus varais e todos os seus utensílios e os pães da proposição. Interessante, os pães da proposição. Mas os pães eram feitos diariamente, né? O candelabro, está falando do lugar para colocar os pães, né? O candelabro da iluminação e os seus utensílios e as suas lâmpadas e o azeite para a iluminação, o altar do incenso e os seus varais, e o óleo da unção e o incenso aromático e o reposteio da porta de entrada do tabernáculo. De novo, antes da porta do tabernáculo tinha um véu, uma cortina, um reposteio. Viram que, por exemplo, a arca tem varais de transporte e algumas outras coisas que também tem varais de transporte. Por quê? Porque estavam caminhando no deserto, montavam o tabernáculo, montavam aquilo tudo, montariam, depois que tivesse feito essa oferta, depois que tivesse tudo construído. Aí, quando Deus mandava, a nuvem caminhava, o fogo, eles iam ter que desmontar tudo aquilo e caminhar. Eu fiquei pensando no tempo que se gastava para isso. Mas a ajuda de todos era provavelmente muito grande. Os homens todos não podiam fazer qualquer coisa, então eles iam lá, e as mulheres também desmontavam aquele grupo e levavam. Versículo agora é o 15. O 16. O altar do holocausto e a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a bacia e seu suporte, as cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases e o reposteio da porta do átrio. 18. As estacas do tabernáculo, as estacas do átrio e as suas cordas, onde ele montaria, no tabernáculo. As vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. As vestes também seriam feitas a partir dessas ofertas voluntárias de gratidão. E aí vem a prontidão do povo para trazer ofertas. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. E veio todo homem cujo coração se moveu e cujo espírito impeliu, e trouxe a oferta do Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vamos observando aí, por exemplo, quantas vezes vai aparecer, no final da leitura eu vou falar sobre isso, voluntariamente, coração disposto, coração inclinado, esses termos que significam que o povo estava dando voluntariamente. Versículo 22. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, essa é a disposição de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Interessante esse ao Senhor, né? Todo homem fazia, toda pessoa fazia oferta de ouro ao Senhor, não era para Moisés, não era para o povo, não era para o sacerdote, era para o Senhor. E todo homem possuidor de estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, peles de cabras, peles de carneiro vestidas de vermelho e peles de animais marinhos, os traziam. Esses tecidos, estofo vermelho, carmesim, púrpura, são tecidos tintos, tecidos pintados e tecidos que as mulheres fiavam. Então, elas iam fiando, aquilo servia para várias coisas, para vestimenta, para isso, para aquilo. Então, elas tinham vários estoques lá, cada uma, seus estoques de panos que elas faziam na cor
que elas queriam fazer. E assim Deus pediu, através de Moisés, panos azuis, vermelhos, né? Carmesim, vermelho, forte, né? Todo aquele que fazia a oferta de prata ou de bronze, por oferta ao Senhor, a trazia. E todo possuidor de madeira de acácia, para todo a obra do serviço, a trazia. Imagine vocês caminhando no deserto 40 anos, aliás, era no começo ainda, algum tempo, não sei quanto, carregando madeira de acácia. Descarregavam, né? Carregavam tudo isso aí, esse ouro, tudo isso aí carregado pelas famílias. Por isso que levaram 40 anos para fazer alguns quilômetros, né? Não é por isso, né? Mas isso mostra um pouco. Levaram 40 anos por causa do pecado deles. Mas vamos lá. Versículo 25. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham feito: estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. Então vamos falar. E todas as mulheres cujo coração se moveu, ou as moveu em habilidade, fiavam os pelos das cabras. Curiosidade atual. Até hoje, aquela região lá do Oriente ainda fia pelos de cabras para fazer tendas. Pelo menos eu li isso, né? Estou falando que eu li, né? Eu estudei, mas está dito lá no determinado livro que realmente eles ainda fazem as suas tendas com pelos de cabras. Os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Eles tinham no peitoral, os sacerdotes, aquele quadro pendurado com 12 pedras, cada uma representando uma tribo, cada uma de uma pedra diferente, ônix, esmeralda, aquelas pedras, né? Tudo isso foi doado pelo povo alegremente para cumprir aquilo que Deus queria que se fizesse. 28. E os aromas, que fabricaram aromas, que fabricaram perfumistas, né? E os aromas, e o azeite para a iluminação, para o óleo, para a unção e para o incenso aromático. Eles tinham muito incenso aromático, tinham muito óleo para a iluminação, para atendimento médico, para a iluminação. Tinham óleos para determinadas aplicações durante o desenrolar do sistema lá na religião, né? Enfim. Aromático. 28. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e toda mulher cujo coração se dispôs para trazer uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Deus ordenou a Moisés, Moisés falou ao povo e o povo respondeu a Moisés, portanto respondeu a Deus. Aí tem mais coisa ainda, vamos lá. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, nome e sobrenome, né? Da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento de todo o artifício. Olha, vejam só, Deus escolheu uma pessoa, Bezalel, e deu para ele conhecimento sobre tudo que era para fazer, habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, madeira, ferro, bronze, tudo ele fazia, né? E para elaborar desenhos de trabalhar em ouro, prata e bronze, para a lapidação de pedras de engaste, para entalhe de madeira, para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Aoliabe, filho de Ahisameque, da tribo de Dan. Então eram dois, eram o Bezalel e a Aoliabe. Os dois foram escolhidos por Deus para serem professores, mestres, executores da obra de mão. Eles não deram, talvez não diz aqui, né, não sabemos quanto eles deram de oferta em ouro, prata, mas eles deram o seu conhecimento, a sua habilidade, a sua disposição nessa área. Encheu-se de habilidade
Oliabe, né? Filho de Dan, encheu-os, né? Deus encheu-os de habilidade para fazerem toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofa azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino e do tecelão, sim, toda sorte de obra a elaborar desenhos. Então aí está os meus ancestrais, né? Os engenheiros, né? O engenheiro que elaborava o desenho daquilo que era para ser feito e depois então ele fazia aquilo que ele tinha que fazer. As outras pessoas, o próprio Bezalel fazia o que tinha que ser feito. 36, versículo 1. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saber fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo a tudo que o Senhor havia ordenado. Bezalel e Aholiabe juntaram todos os homens hábeis, Deus tinha dado essa habilidade, esse conhecimento, essa inteligência e tal, e eles então trabalharam nisso. Aí vem outra parte interessante no versículo 2. Moisés entrega as primeiras ofertas, então, as ofertas do povo para a execução dessa obra. Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem hábil em cujo coração, por favor, não direto. Tá. Por favor, foi fazer. E a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, e a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-lo. Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e eles então foram os líderes desse povo aí, desses homens que receberam, chegaram como chamam, né? Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário para fazer. E ainda, cada manhã, o povo trazia ofertas voluntárias. Imagina trazer essas coisas todas e colocar lá na frente de uma tenda, que era a tenda do horário da tabernáculo, ainda era uma tenda. Todas as manhãs o pessoal trazia coisas. Mas nem cabia, foi tudo na frente da tenda, né? Imagino eu. Então eles foram colocando as coisas e aquilo foi virando um montão. E um montão tão grande, vem uma parte muito interessante. Versículo 4. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés: olha só isso. O povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse. Então, será que um dia nós vamos chegar nesse ponto? Versículo 6. Ordenou Moisés, que a ordem foi proclamada no arraial, todo o acampamento, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais ofertas. Porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobrejava. Eu acho que nós podíamos fechar tudo agora e guardar a casa, né? Já tem aí assunto para a gente falar aí, para a gente pensar durante um mês pelo menos sem parar. Mas na verdade, eu quero tirar algumas lições aqui que eu selecionei, que são muito interessantes. Assim, só citando os versículos, não vamos procurar os versículos, mas estão nesse texto, todos esses números que eu mencionado aqui estão nesse texto. Então, querendo depois vocês procurarem, procurem, a gente vai ler cada um deles de novo. Mas nós vemos aqui no versículo 4 sobre a obediência a Deus, quando Moisés disse assim: todo o povo cujo coração estiver disposto, traga a oferta, e todo o povo levou. Eu não imagino que tenha tido, eu consegui imaginar isso, que tenha alguns do povo que diziam assim: não vou levar. O vizinho está levando, eu não vou levar. Eu acho que não houve isso. Eu acho que não está escrito aqui, mas quando diz todo o povo, e eu ouvi uma pregação certa vez de um pastor que disse assim:
Quando a Bíblia fala em tudo, é tudo. Quando a Bíblia fala em nada, é nada. Então, se aqui nós estamos falando de todo o povo, a Bíblia está falando de todo o povo, é porque foi todo o povo mesmo. Depois, no versículo 5, ele fala sobre a voluntariedade de ofertar. Daqui a pouco nós vamos ver quantas vezes aí aparece no texto que eu pedi para vocês olharem, prestando atenção, né? Mas a voluntariedade de dar, de ofertar, aparece ali no versículo 5. Cada um de coração disposto voluntariamente. Ninguém foi obrigado a dar, você vai dar 5 madeiras da caça, você vai dar 3 bracelets de ouro. Não teve isso. Moisés simplesmente diz: olha, trava, é partindo. Eles trouxeram e quiseram aparecer. A terceira lição: primeira, obediência a Deus; segunda, voluntariedade; a terceira, entrega de habilidades, conhecimentos. Quando Moisés, no versículo 10, lá ele já fala venham todos os homens sábios entre vocês e façam tudo que o Senhor deu, os homens sábios. Deus já tinha previsto algumas pessoas de capacidade para certas tarefas, como existe até hoje, sempre existiu na história da humanidade. Tem gente que é bom em fazer alguma coisa, mas não sabe fazer outra. Eu, para trabalhar com madeira, tenho 2 mãos esquerdas, eu não consigo fazer nada com madeira, sai bem feito. Mas eu faço bem feito algumas outras coisas. Então é assim, o povo de Deus tem alguns que têm habilidades para certas coisas, e eles vão fazendo essas coisas, oferecendo isso a Deus como oferta ao Senhor. Então a oferta ao Senhor envolve também o nosso conhecimento, a nossa capacidade que nós podemos fazer. Uma quarta lição que tiramos aí, repete, no versículo 21, fala de novo do coração disposto, mas isso não fala depois. O coração disposto tem que estar disposto a fazer aquilo voluntariamente, né? Ensino a outro, no versículo 34, quando ele chama Bezalel e Aholiabe para ensinar os outros. O ensino do povo de Deus é uma oferta ao Senhor, né? Nós, quando estudamos uma lição como essa aqui, não quero jogar confesso para cima não, mas aqui a gente fala em 45 minutos e fala tudo. Mas para chegar nesses 45 minutos para falar isso aqui, essa é a parte mais fácil da aula. A parte mais difícil é durante a semana, né? A gente fica estudando, aprende o livro, fechando o livro, procurando textos. Hoje nós temos bons auxílios, né? Internet e tal, para achar textos. Mas quando eu comecei dando aula de RPB, era só adivinhando os textos ou olhando lá pelos. Referência de rodapé da Bíblia. Isso, é isso aí. Referência de rodapé da Bíblia. É isso aí. Eu gosto da minha família mais. Hoje já está meio pouco usado isso porque a internet é muito mais fácil. Como é que eu descobri essa quantidade de textos sobre esses assuntos? Pela internet. Então, vamos lá. Mas esses conhecimentos para o ensino é Deus quem dá. E quando a gente é um bom mordomo de Deus, a gente se esmera por fazer da melhor forma. Nem sempre a gente consegue, às vezes a gente não agrada todo mundo, né? Mas enfim, é assim que funciona. Uma outra lição que aprendemos do texto, é que o povo em geral, todo o povo, e ali fala em príncipes, né? No versículo 27, ele diz assim: os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de gato e tal. Os príncipes. Quem eram os príncipes em Israel no meio do deserto? Quem era o rei para eles serem príncipes? Então, essa tradução por príncipes eram os líderes. Quando Moisés dividiu um pouco antes lá o povo em grupos de 10, 100, lembra disso? Grupos de 10, quando Moisés dividiu os grupos para que tivessem pessoas
que respondessem a Moisés na queda desse povo. Então tinha grupos de 10, de 100, de 1000. Isso, foi até o sogro, né? Então, diz um estudioso da palavra é que provavelmente os príncipes eram esses líderes. Eu não sei afirmar, mas podemos imaginar que sim, que príncipe, filho de rei não tinha lá. Então, representantes das tribos, né? Tem as famílias, eles têm os seus principais. Ele tem os principais das tribos, exatamente. Tinham 12 tribos. Talvez líderes ou sublíderes dessas 12 tribos. Isso. No versículo 33 falamos aí sobre responsabilidade. Para a lapidação de pedras de engaste, para entalhe de madeira, para toda sorte de lavouras. Responsabilidade no sentido assim, eles se dispuseram a fazer aquilo que Deus tinha pedido que eles fizessem, aqueles a quem Deus tinha dado essa capacidade, e eles podiam dizer assim, como nós dizemos hoje, nosso evangeliquez de hoje, não diz nada, enterrou o talento, né? Eles podiam ter enterrado o talento deles, mas vou trabalhar com um gasto de pedra aqui no meio do deserto. Ideia, mas na verdade eles todos se dispuseram e isso demonstra a responsabilidade. Na verdade, a mordomia da nossa vida que envolve isso aí também, a responsabilidade faz parte da nossa vida. Responsabilidade sobre aquilo que Deus nos deu para fazer. Se Deus te pede, você sabe. Aí ele pode dizer assim, não, mas como é que eu sei que Deus está me pedindo alguma coisa? Uma vez eu perguntei isso para um pastor. Eu era adolescente, perguntei para o pastor, como é que eu sei tal coisa que Deus está me pedindo? E o pastor simplesmente disse para mim assim, Clóvis, se você tem dúvida sobre isso, é muito provável que Deus está te falando. Deus está te querendo falar isso. Quando você tiver paz no coração, é que ele fala. E aí eu fiquei tranquilo com aquilo, né? Então a responsabilidade tem a ver com aquilo que fazer, aquilo que Deus nos pede para fazer, e nós sabemos o que Deus nos pede para fazer. Honestidade no controle das ofertas. Agora muda de assunto, né? Já não estamos mais falando no capítulo 36, já não estamos mais falando das ofertas em si, mas daqueles que foram chamados para cuidar dessas ofertas. Agora vocês imaginem o seguinte, está uma montanha de coisas, montanha de ouro, montanha de prata, montanha de bronze, montanha de madeira, montanha de escopo azul, montanha. Eu imagino assim umas 10, 15, 20 montanhas de coisas. Imagina que o povo que saiu do Egito era uns 2 milhões? Não. Mais 600 mil homens mais mulheres e crianças. Que seja 1.500, 1.600. 2 milhões ou quase isso, as pessoas que saíram do Egito estavam no deserto agora. Para esses 2 milhões de pessoas que Moisés está falando essas coisas, e esses 2 milhões de pessoas estão trazendo as coisas. Agora imagine, se cada um levar 1 quilo, alguma coisa qualquer, nós temos 2 milhões de quilos. São 2.000 toneladas. 2.000 toneladas. É muita coisa. Então, alguém tem que cuidar disso. Então Moisés chamou alguns para cuidar disso. Versículo 2 e 3, né? Moisés chamou a Bezalel e a Oliabe, e esses, versículo 3, esses receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazer a obra, né? E ainda cada manhã eu vou trazer mais ofertas até que Moisés escreveu. Mas então imaginem quanto trabalho tinha esse pessoal que teve que auxiliares para tudo isso, claro, né? Mas todos eles da confiança deles e de Deus, né, principalmente de Moisés. Honestidade no controle das ofertas. E nesse aspecto podemos falar também de uma lição que nós estamos falando desde o começo, porque é sobre mordomia, né? Então eles recebiam essas ofertas, receberam, né? Não pegaram lá, esse monte de madeira de acácia aqui é contigo, esse monte de ouro é contigo. Aí eles tinham que ir controlando isso aí, enviando para
hábeis para que fizesse aquelas peças do santuário, pois não. Espécies de almoxarifado, provavelmente catalogado como a única, com aquilo que fica fácil de encontrar. Eu imagino que sim, né? Seria o chefe do almoxarifado. Faz sentido. Eu imagino que o serviço ali não foi fácil. Mas tinha gente que tinha a mão de Deus. Se precisar de um batalhão para vigiar isso aí também, para ninguém roubar, né? Imagina. Eu imagino que se todos deram, ninguém ia roubar, né? Eu imaginei isso, né? Talvez não. Só cercar, né? Eu trabalhei numa empresa que tinha que trabalhar com sucatas, sabe, de ferro, metais. Tinha pilhas e pilhas de coisa. Uma das pilhas, grandes, uma das pilhas era aço inoxidável. E o balanço de vez em quando era feito por volume, né? Pesado por tudo. E de vez em quando aparecia uma diferença. Aí o pessoal dizia, a diferença é porque o volume. Na verdade, eu sei o fundo de gente que achava alguma coisa de boa lá e levava para casa. Até que chegamos na 10ª lição, que é o versículo 6 e 7. Então Moisés ordenou, e a ordem foi proclamada em todo o arraial, dizendo, todo o acampamento, né? Nenhum homem, nem mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de ofertar. E eu fiquei pensando, se um dia o pastor aqui na igreja, o diretoria, chegasse assim, olha, nós não tragam mais ofertas, nós estamos com muito dinheiro na igreja, nós já reformamos tudo, já fizemos tudo, já trocamos tudo, já não queremos trocar mais de novo, está tudo novo, como é que nós parem? Só que esse dia não chega. Esse dia não chega. Muito bem. Isso sobre esse texto de Êxodo, né? Agora vamos mais para frente um pouquinho no nosso estudo. E eu queria falar sobre, aproveitando esse texto de Êxodo, e essas lições que nós vimos aí, espontaneidade, voluntariedade, depois eu vou falar da quantidade, né? Espontaneidade, voluntariedade e decisão de dar, não ficar com nada para si. A pessoa tinha lá tantos anéis de ouro, não precisa de ouro no deserto, tudo é teu, você leva, tudo tá. Se todo mundo agisse assim, como seria interessante, né? E aí, pensando em tudo isso, eu pensei em princípios bíblicos referentes à mordomia dos bens e capacidades. Princípios bíblicos. O que é um princípio? O que é um costume, primeiro? O que é um costume? Qual é o nosso costume? Por exemplo, um costume banal qualquer nossa ir num casamento e botar perto de gravata. É um costume. Pode ser comparado como um hábito. Um hábito. Fazer. Eu tenho costume de limpar a casa toda sexta-feira e terça-feira. É um costume. Se eu mudar isso todo dia, é pecado? Não é pecado. Agora, o que é princípio? Princípio é aquilo que é imutável. Princípio é inegociável. Pastor Mercúrio fala essa expressão. Os princípios bíblicos são inegociáveis. Então, princípios bíblicos nós temos muitos na palavra de Deus que falam sobre mordomia dos bens e mordomia das capacidades, das habilidades, tudo isso. Então vamos lá, nós vamos ter que ler alguns textos de outros lugares. 1 Timóteo 6, tem que correr um pouquinho, né? Eu vou fazer tudo, vamos lá. 1 Timóteo 6, quanto? 6, 9 e 10. Ora, os que querem ficar ricos, agora é Novo Testamento,
Paulo falando a Timóteo. Cai em tentação. Não vai dizer, não está dizendo que podem cair em tentação, né? Cai em tentação. Querem cair, cai em tentação. E cilada em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína de perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nesta cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram em muitas dores. Qual é o princípio bíblico aqui? Estamos falando agora de princípios bíblicos. Qual é o princípio bíblico? Não se enriquecer. Não necessariamente. Eu posso ser rico, posso ser crente, posso ser. Eu conheci ricos crentes, mas é o amor ao dinheiro. Lembra do desenho que eu deixei no final da aula passada? Onde está o coração? Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração, não é o contrário. Se eu ponho o meu coração, se eu ponho os meus desejos nos meus bens, meu coração vai estar nos meus bens. Se eu ponho meus desejos em Deus, meu coração vai estar em Deus. Mas eu podia ser ele era muito rico, mas ele não tinha amor ao dinheiro. Ele não tinha, ele não era rico. Um bom exemplo foi Jó, né? Jó é o homem mais rico da terra, né? Esse é o princípio, o amor ao dinheiro. Se nós queremos. E amor ao dinheiro, o que é? Eu amo tanto essa nota de R$10 que eu não vou dar para mim. Não é isso. Não é esse o sentido. O sentido é querer cada vez mais, vai ficar mais rico, mais rico, mais rico. Ganância. Você está síndrome de patinho. Você tem mais e mais. Síndrome de patinho é boa, né? Tudo começou com um centavo. Isso na média da sorte. Eclesiastes 5, 10 e 11. Eclesiastes 5. Verbo do Eclesiastes, né? 5, 10 e 11. Que diz lá. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta. Está vendo? Ninguém. Vamos lá. Quem ama o dinheiro dele se farta. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade, disse lá o Salomão, né? Então é assim. A pessoa diz assim, quando eu juntar meu primeiro milhão, aí eu estou bem. Mas quando ele juntar, se ele chegar lá e juntar o primeiro milhão, ele vai querer esse segundo milhão. Por que a gente vê tanta ganância, aparece na mídia toda hora aí, de pessoas que têm e querem mais, e roubam para ter mais, querem ter mais, e não estão satisfeitos, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos nós. Não é o dinheiro, a raiz é o amor. E os que querem ficar ricos, então, caem em tentações e gastos. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. Esse era o ensinamento de Salomão. Salomão tinha carreira para ter isso, né? Salomão era riquíssimo. Salomão tinha muito dinheiro. E ele disse que não estava farto por causa disso. Isso também faz parte daquele que procurou Jesus. Jovem rico lá, né? Talvez não fosse tão rico quanto Salomão, mas faz sentido. Segundo princípio, pensar somente nas riquezas demonstra falta de sabedoria. O princípio sabedoria não é pensar nas riquezas. Quase como amar o dinheiro, né? Mas vamos ver ali em Provérbios 23, 4 e 5. Que agora é mais ou menos a mesma coisa que lemos em Eclesiastes. Não te fatigues para enriqueceres e não apliques nisso a tua sabedoria. Porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente virá asas e voará ao céu como águia. Todos os nossos bens não são nossos, muitos ou poucos que os tenhamos. Tudo que a gente juntar um dia voa.
águia, né? Cria asas como a águia e voa. A pessoa compra um carro novo, sacrificou 18 anos para conseguir comprar um carro 0 km. Aí estaciona ali, entrou em casa, quando voltou o carro foi levado, não deu nem tempo de fazer o seguro. Nunca mais achou o carro. Não é uma riqueza, uma falta de sabedoria fazer uma coisa dessas? Botar toda a vida, 18 anos, eu vou ler, exemplos, não é de verdade. Trabalhou 18 anos para comprar um automóvel novo, um carro. Nem precisa nem é tão útil assim, né? É útil sim, mas tão necessário assim, para dar dura. Né? Mas aí jogou só 18 anos jogando assim. Cria asas e voará ao céu do mar. Lucas 12:15. Aí é quando Jesus estava falando lá do jovem rico, né, que mencionou. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância dos bens que possui. Qual é o princípio aí? É esse da sabedoria, manter, o segundo princípio de manter os bens, o amor dos bens. Terceiro princípio, manter a esperança somente em Deus. A Bíblia ensina-nos. Nós precisamos confiar em Deus. Eu fiquei pensando quando eu estudei isso aqui, Hebreus fala: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. Isso Deus disse lá no Velho Testamento, e o autor da Bíblia está usando aqui. E eu fiquei pensando quando Jesus estava lá no templo, olhando sentado na beira do gasofilácio, na caixa de coleta, olhando, analisando e julgando aqueles que estavam colocando as suas ofertas lá. Aí quando os discípulos chegaram, ele disse assim: aquela mulher lá deu tudo que tinha. Aí eu fiquei pensando assim, foi a maior oferta. Aí eu pensei assim: aquela senhora deu tudo que tinha. Provavelmente viúva, provavelmente já sem os filhos em casa, uma idosa. Eu fiquei imaginando isso aqui, né? Chegou em casa sozinha, ia chegando em casa sozinha, pensando assim: e agora? Dei todo o meu dinheiro, que era uns centavos, lá para comprar um pãozinho, talvez. O que eu vou comer? Mas eu dei para o Senhor. Então, vamos aguardar o que Deus vai fazer por mim. Eu pensando isso aqui, depois não essa história. Aí ela chegou, ia chegando em casa, tinha uma cesta na frente da porta, e ela foi olhar a cesta, e ali tinha pão, tinha leite de cabra, tinha queijo de cabra, e tinha alguma verdura e algumas coisas. Que alguém deu para ela. Esse alguém quem foi? Quem teria sido? Deus, né? Ou seja, Deus, como é que ele diz lá em Deus? Não te deixarei, nem te desampararei. Irmãos, dentro o que nós temos e o que nós não temos, é difícil, né? Tudo que nós temos para o Senhor, nós não vamos ficar sem nada nunca. Pode dar o dízimo com tranquilidade, que você não vai ficar sem nada. Pode falar. Aí muitas vezes, eu já pensei assim, quando as contas, você coloca as contas no papel, coloca o salário do lado e não bate fora. As diferenças de tudo. E aí, como se faz? Aí foi olhando, né? Foi quando acho que eu entendi o Espírito Santo, que eu estou coração, que falava do Espírito Santo, não é uma voz. O Espírito Santo tocou no coração. E eu entendi que nada vinha da gente, tudo vem de Deus. A gente tem o trabalho, a gente tem a saúde. Exatamente. Vem de Deus. A gente tem o alimento na nossa mesa, vem de Deus. Tudo vem de Deus. E mesmo assim, mesmo ficando não equilibradas todas, a gente passou a ser. E vamos esperar Deus agir. E foi assim, fica doente, Deus cura, de verdade, precisa fazer um exame, porque a gente não tem como ter médico, precisa fazer um médico. Gente, vem da onde a gente não imagina, vem da onde a gente não imagina. Parece uma oferta. Muito bem, Deus nos sustenta, Deus nos dá tudo. Outro princípio que temos aqui
Eclesiastes 5 de novo, versículo 15 agora. Esse é interessante. Versículo 15 de Eclesiastes 5. Como saiu do ventre da sua mãe, assim nu tornará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Chegamos todos nuzinhos no mundo, né? E quando nós sairmos, vamos botar uma roupa em nós lá no caixão, mas aquela roupa vai apodrecer, vai queimar, sei lá, vai acontecer alguma coisa que ela não vamos levar. Nada do que nós temos nós vamos levar juntos, a não ser a parte espiritual, a parte material. Então o princípio é, nada se leva desse mundo, portanto, riquezas são passageiras. Riqueza é uma coisa que é nossa aqui na terra, quando a gente tem, e se a gente não for fiel a Deus, ela nos derruba, como diz lá. Né? Pensa como dizia, né? É. 1 Timóteo 6,7 diz também, né? Porque nada trouxemos para esse mundo que é manifesto que nada podemos levar dele. Nós não trouxemos nada e não vamos levar nada. Guardem isso, Senhor, vão guardar. Mas, a hora que você sentir no coração seu coração movido para dar uma oferta ao Senhor, pense nisso. Se eu der essa oferta para o Senhor, mas se eu retiver essa oferta, que diferença vai fazer? Eu não vou levar junto. Eu vou no caixão, eu vou sozinho, vou sem nada. Não, o Senhor quer muito mais. E dê com alegria. Princípio, então, riquezas são passageiras, nada se leva. Sétimo princípio, de muitos, não vamos falar todos. Tudo pertence a Deus. Esse é um princípio interessante também. Assim como nós não temos nada para levar, porque nada é nosso. Se alguma coisa fosse de fato nossa, então nós levaríamos junto. É isso? Mas não é. Então é tudo pertence a Deus. Salmo 24:1. Do Senhor e a terra, sua plenitude, o mundo. Isso dele é Salmo 24:1. 1 Crônicas 29:11. Tua és, Senhor, a magnificência e o poder, a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Tudo é do Senhor, o reino, a glória, as coisas. Nada é nosso. Sim. Daí, por exemplo, os homens acham que o controle está nas mãos deles. Eles acham, vou botar, mas Deus não mandar chuva, não mandar sol. Da quantidade certa, porque Deus não coloca para eles não colocam a confiança em Deus, colocam a gente só. Existe às vezes que Deus castiga, controla, né? Não manda chuva. E a última que eu vou falar hoje, a oitavo princípio, não é o último da Bíblia, não. Eu queria ter isso, mas eu só peguei 8 para. Senão eu ia até. Jeremias 27:5. Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, mas com o meu grande poder e com o meu braço estendido, eu dou a quem é reto aos meus olhos. Isso é, somos administradores, mordomia. É o princípio da mordomia. Nós somos apenas administradores daquilo que Deus quer nos dar. Se Deus quer nos dar, Ele nos dá. Se Ele não quer nos dar. Então não adianta eu dizer assim, fulano ali ganha 10 vezes mais do que eu ganho, como ele é feliz. O irmão da igreja, ele é tão fiel quanto ele, por que eu ganho só um e ele ganha 10? Isso é porque Deus diz assim, seja feliz como tem. Né? Muitas vezes a gente encontra pessoas de bem baixa renda que são felicíssimas com o que tem. Conseguiu construir uma casinha ali, está feliz da vida. Enquanto que outros, enquanto não construíram um palacete, 3 andares, 4 elevadores, não está feliz. Então, a mordomia é um princípio bíblico sobre a administração dos bens de Deus que administra. Vamos lá. Agora, Eu poderia. pode. Eu acho que o principal, talvez, com certeza, princípio
Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus é sobre os filhos da desobediência por causa destas coisas. A avareza tem dessas coisas. A avareza, ou ter o dinheiro, ou amar o dinheiro, ou acumular o dinheiro, Se importar só com isso. só com isso, na verdade, está colocando que a idolatria é você colocar alguma coisa diante de Deus. Então, o Deus do dinheiro, muitas vezes, é colocado diante do Deus verdadeiro. Quando nós estudamos a primeira carta aos Tessalonicenses, nem segunda, né, mas quando estudamos aquelas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, lembram-se, eu acho que no capítulo 3, versículo 12, eu acho, tenho certeza, nós lemos lá sobre a prostituição e a idolatria. E nós analisamos, naquela ocasião, em toda a Bíblia, em vários textos, o que é prostituição e idolatria. Prostituição é idolatria. Porque lá diz assim, abandonando toda a prostituição que é idolatria. Então, a idolatria é uma espécie de prostituição. Prostituição é um pecado que Deus abomina. Prostituição não é só sexual. Prostituição é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então, entra esse texto de Efésios. A gente mencionou esse texto na ocasião. Tudo aquilo que nos afasta, nos confronta com Deus, é idolatria, portanto, abominável perante o Senhor. Vamos pensar um pouco, vai pensar. Vamos nos lembrar do ensino de Jesus, aquela figura que eu desenhei aqui no quadro na última aula. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se o meu tesouro está nas coisas de Deus, meu coração está ali. Se o meu tesouro está nas riquezas, meu coração está lá. Não é o contrário. Onde estiver a minha riqueza, vai estar o meu coração. Onde estiver o meu coração, vai dar minha riqueza. A minha riqueza vai estar onde eu quiser botar, e aí o coração vai cair. Assim, Jesus ensinou. Segundo, quem não é dizimista nem ofertante, essa é a nossa mensagem agora, tá? Na casa de Deus, o Senhor tem algumas razões lógicas para não ofertar. Vocês podem dizer algumas razões lógicas para não ser dizimista? Lógicas, entre aspas, pode? Não só. Não, coisa de coração, é coisa física. Não sobra. Mas eu ganho muito pouco, não sobra. Imagina, eu ganho um salário mínimo, vai cuidar disso. Segunda coisa que esse pessoal fala, por exemplo, é a lei do Velho Testamento, mas não é. Nós vimos na aula passada que Abraão, 400 anos antes, mais ou menos, de Moisés, a lei, ele deu o dízimo a Melquisedeque, que era sacerdote, 430 anos. Tem uma passagem aqui muito justifica, que é aquela passagem que diz sobre o Novo Testamento, de ofertar com o coração. O importante é ofertar com o coração. Claro. Ele fala, o dízimo não existe mais, porque o importante é ofertar com o coração. Isso é interpretação errada da palavra. Muitos falam isso. Outro diz assim, eu ganhei pouco. O outro ganha, olha o que falam de outras igrejas. Tem muita gente que assim, eu vou dar dinheiro para a igreja, olha o que está fazendo a igreja fulana de tal, fulana de tal. E eu conheci uma vez, eu era adolescente na igreja, numa determinada assembleia, na sessão que chamava, né? O irmãozão lá se levantou para dizer que não ia votar a favor do aumento do salário do pastor, prevendo do pastor. Eu não vou votar mais dinheiro, não vou votar a favor de dar mais dinheiro do pastor, ele comer frango no meio do domingo. E, quer dizer, achando que o dízimo que ele não dava, o cara tesoureiro recebeu algumas coisas. Ele simplesmente não queria dar, então ele inventou uma desculpa lá com alguém. Então, Mas ele não pode ajudar. várias outras coisas. Aí outra coisa que o pessoal fala, né? Ajuda os outros do meu jeito. Já ouviu isso? Eu dou oferta do meu jeito, eu ajudo fulano do meu jeito. Nós não temos o nosso jeito. O nosso jeito é o jeito do Senhor, é o jeito bíblico, não tem outro. Nós não podemos dar do nosso jeito.
Meu jeito é obedecer a palavra, não é ser fiel à palavra. A igreja vai pagar minhas contas, né? Ou, não, mas assim, são coisas que na minha cabeça não passam na cabeça de Deus para verdade, não, mas tem muita gente que acha isso e não oferece, não oferta, não dá dízimo, não oferta nada. Terceiro, pode pensar, existe um termo que é mais ou menos novo, que é simonia. Já ouviu falar de simonia? Ouviu? Lembram do Simão, aquele que procuraram os apóstolos Paulo e Pedro? Pedro, Paulo, então, os apóstolos falaram em Atos. Eles procuraram o apóstolo, Atos 18, 25, acho que foi Paulo, para que ele desse. Ele ofereceu dinheiro aos apóstolos para que eles dessem poder a ele para impor as mãos sobre o endemoniado e tirar o demônio lá do cara. O objetivo dele não é curar o endemoniado, é ganhar dinheiro. E desse Simão aí veio essa palavra simonia. Simonia significa fazer coisas para o Senhor com o fim de ganhar dinheiro para mim. Então eu aceito tocar na bateria aqui em Minas quando eu ganho bem. Eu quero R$100 por noite de domingo. Eu vou tocar meu acordeão aqui, mas se não me pagar R$50 por hino, não toco mais. Isso é simonia. Isso é simonia. É querer dinheiro para fazer as coisas para o Senhor. Uma bolsa de valores. Uma bolsa de valores. E a gente percebe, né, quando a gente devolve, a gente sabe, tudo é de Deus. E a gente mesmo, entre aspas, achando que está no negativo, entre aspas, a gente vê com os próprios olhos o milagre de Deus no trabalho dele. Ofertar é um ato de culto ao Senhor. Isso tem que ficar bem claro na nossa mente. Ofertar é um ato de culto ao Senhor. Nós damos, e por isso, independente de ofertarmos o Pix, que é comum agora, ninguém fica sabendo. Eu faço um Pix para a tesouraria da igreja, ninguém fica sabendo, ninguém sabe se eu vejo. Eu acho, eu penso, eu entendo biblicamente que colocar o gasofilácio aqui, nós vivos em ato de culto, é importante para testemunho, para nosso próprio bem em relação ao que nós estamos fazendo para o Senhor e principalmente testemunho para as crianças e aqueles que não vêm para o Senhor. Então, eu sou muito favorável a termos o nosso envelope e eu, por exemplo, faço a oferta da tesouraria em Pix, mas eu ponho o envelope aqui na igreja no domingo seguinte e a tesouraria já sabe que o dinheiro já chegou antes. Então, nunca deu problema. É um exemplo que as crianças sentem vontade. É. Eu lembro da criança que eu guardava umas moedas pelos parentões, que era aquele banco de criança, para poder nos incentivar, né, a entregar, a devolver. Nós éramos crianças, é um exemplo. não, eu queria só comparar essas palavras. Devolver, pagar, não devolver o que Deus nos dá, não pagamos nada. Entregar no dízimo. Sim, entregar e doar. Filhos dizer entregar. Chega na igreja, na São Vicente lá, Mas quando a gente pagar, devolver, não sei o que, entregar. isso aí são só palavras. Eu acho que o importante é nós ofertarmos, nós nos entregarmos a Deus, nós darmos as coisas com sabedoria, pensando assim, eu estou fazendo isso para o Senhor, pagar não porque eu não estou pagando nada. Cristo pagou tudo por mim, não tenho como pagar isso aí. E doar também não é porque, na verdade, eu vou ofertando, é doar, né? Vamos adiante porque essa coisa. Quando eu era adolescente, uma professora me deu assim, Deus é tão justo que ele deu tantos R$100 de um como R$1.000 do outro, vale a mesma coisa. Porque ele deu o quê? 10%. Ofertar depende de querer dar e não de poder dar. Tem gente assim, não posso falar, mas não posso falar porque eu vou. Não é questão de poder, é uma questão de querer. Se você quiser, você consegue. Você não, mesmo não podendo, você consegue. Qualquer oferta, não só dízimo, né? Essa oferta
Existe um teólogo chamado Marshall, e ele disse o seguinte: contribua conforme a tua renda, que é o Êxodo 35:5 que nós temos lá, conforme a sua posse, contribua conforme a sua renda, para que Deus não transforme a tua renda conforme a tua contribuição. Contribua conforme a tua renda, para que Deus não torne a tua renda conforme a tua contribuição. Então eu dou R$1 de dízimo. Não está vendo que eu falo, R$1. Só que aí Deus podia dizer assim, Deus não é vingativo nesse ponto, né? Mas Deus podia dizer assim, tá. R$1 é 10%, então é só R$10 né? Contribua conforme a tua renda, para que Deus não transforme a tua renda conforme a tua contribuição. Marshall, está vendo? Vou pular algumas aqui, que nós temos finalizado. Neemias também é um bom exemplo de oferta. Tem vários textos no livro de Neemias que falam sobre a reconstrução do muro e do templo. Aí fala da disponibilidade pessoal para construir, nós vamos ver agora, mas leiam lá Neemias e procurem quantas vezes Deus, o texto fala que eles deram voluntariamente, faziam voluntariamente, construiu o muro com uma mão segurando a espada na outra, para se defender dos inimigos. Houve aquele que o Sanbalate lá que quis acabar com o Neemias e disse assim: vem para cá, vamos ter uma reunião aqui. E Sanbalate respondeu: eu não posso ir, eu estou numa obra muito grande, não posso descer para ir atender você. E ele sabia que podia ser a perdição, orientado por Deus. Mas Neemias é um bom exemplo de como o povo se mobilizou para dar ofertas. E aí, para terminar, eu queria fazer uma pergunta que você pode responder se quiser para você mesmo. Se não quiser responder para você mesmo, não responda, mas jamais responda em voz alta. Analise atentamente para ver se o irmão está fazendo nessa área, da mordomia dos bens e tudo mais, o suficiente de acordo com as suas possibilidades e capacidades. Se você estiver fazendo tudo de acordo com as suas possibilidades e capacidades, amém. Se você pode melhorar, melhore. E aí eu digo, todos nós podemos fazer. Tá bom? Vamos lá. Nós te louvamos a Deus, te agradecemos por esse tempo que passamos aqui na tua presença, aprendendo a tua palavra, recordando as coisas, mas sabendo, Deus, que estás falando conosco sobre a mordomia dos bens, as ofertas, o dízimo, as capacidades, as habilidades que temos. Todos nós temos habilidades, Deus, mostra o que nós podemos fazer na tua obra. E agora, Deus, estamos revitalizando o nosso tempo. Ajuda-nos, ó Deus, a cada um de nós a se importar com isso, dar uma oferta, dar um tempo de ajuda, né? Fazer alguma coisa, Deus, para mostrar aos povos em roda do nosso tempo, aqui, o povo em roda, para que vejam o que estamos fazendo, aquilo que podemos fazer, levantando uma oferta, ou mesmo dando as nossas vidas e capacidades para a tua obra. Ajuda-nos, a Deus, nós pedimos isso tudo, em nome de Jesus, agradecidos por Jesus Cristo, nosso Salvador e Deus. Amém. Thank you.